Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Era comum na Grécia, pelo chão da Grécia, era muito comum andar ali pela Grécia, há 2.400 anos atrás, pessoas que eram chamadas de sábios, homens chamados de sábios. Era muito comum. Na Grécia, isso acontecia com frequência. Um desses homens, ele foi um dos mais famosos. Não, um dos mais não. Um desses homens, o mais famoso no mundo ocidental, o nome dele é Sócrates. Esse homem foi herói de guerra. Ele é o que nós chamamos de filósofo. O sábio seria, no conceito dele, o sábio já teria todas as propriedades da forma pensamento. Ele já é quase a forma pensamento. Então, primeiro nós vamos entender o que é pensar. Então, olha só, se você tiver um cachorro, aí se você vai falar assim, nossa, mas meu cachorro é muito inteligente. Então, vamos destacar algumas palavras. Inteligência, sabedoria, pensamento. Vamos destacar essas 3 palavras. Creio eu que será bastante para eu apresentar essa ideia que eu venho nesse momento. Então, inteligência. Inteligência é aquela operação que o cérebro ele faz. Existem, porque seria a função da psicologia definir o material de estudo da psicologia é a psique. Nós temos inclusive aquilo que nós chamamos de fenômenos psi. Porém, a psicologia ela não sabe determinar o seu material de estudo, mas é a psique. É assim, não é igual a colher do pedreiro, ou não é igual o serrote do carpinteiro, ou não é igual o estetoscópio do médico. Então, assim, o que é o objeto de domínio e definição da psicologia? Psique. Aí, se você perguntar ao psicólogo o que é isso, ele não sabe. Então, assim, a psicologia ela não é ciência. A psicologia é um campo que cabe dentro do que nós chamamos de metafísico. O problema é que esse campo ele é exatamente necessário dentro da humanidade, porque tem pessoas que precisam de ter uma correção das formas de pensamento. Então, eu vou falar forma pensamento dentro de um conceito comum. Eu não vou entrar dentro do conceito forma pensamento universal. Eu vou entrar dentro de um conceito forma pensamento terráqueo, Terra, planeta Terra. Porque forma pensamento para o planeta Terra não é a mesma coisa de forma pensamento em outra dimensão. Então, vamos dizer assim. Então, aí acontece o seguinte. O que nós estamos falando? O que é inteligência? Aí a inteligência é assim. São os materiais que a mente ela se serve para fazer cálculos, são as operações mentais. Então, para eu poder exprimir, eu vou falar, eu estou aqui falando coisas, essas coisas que eu estou falando, aí a minha inteligência fez um cálculo, o resultado desse cálculo é a minha fala. Ou
eu fazer outras atividades. Eu utilizo a minha inteligência para dirigir, para comer, todas as movimentações, porque agora eu apenas estou movimentando a minha boca. Mas quando eu estou movimentar o meu corpo, é um acionamento da minha inteligência. A minha inteligência determina o acionamento da movimentação do meu corpo. E esse acionamento da movimentação corporal para o animal é da mesma forma inteligente. O cachorro, se eu jogar ali para o meu cão um pedaço de pedra, ele vai cheirar, vai correr para lá, para cá, ele não vai comer essa pedra. Mas se eu jogar um pedaço de pedra e um pedaço de pão, ele vai direto no pedaço de pão. Ele nem vai passar perto da pedra, não vai nem lembrar onde eu joguei a pedra. E ele vai correr e cheirar a pedra no primeiro momento, porque ele é um cão de caça. Por isso ele tem o hábito de ir buscar, enfim. Mas se eu pedir ao meu cachorro, assim como o meu filho, Bernardo, de 6 anos, ele sabe alguns movimentos básicos do xadrez. Mas se eu tentar, eu vou pedir ali meu cachorro, o Apolo, o nome do meu cachorro. Ô Apolo, faz aqui, me mostra aqui qual que é o movimento, entenda que é o movimento do cavalo, é assim, o movimento do bispo é assim. Ele não vai aprender xadrez nunca, o meu cachorro. Ele vai no máximo morder as peças do tabuleiro e sair correndo com elas. No máximo, é o que ele vai fazer. E o meu filho de 6 anos já sabe arrumar todas as peças, porque o meu amigo já me ensinou para ele. E meu filho já sabe o movimento das peças. De vez em quando eu jogo assim uma partida com ele. Então o que ele utiliza para a movimentação das peças? Ele utiliza o braço. O braço locomove a mão. E a mão tem um contato com a peça. E com o contato, diante desse contato, ele movimenta as peças do tabuleiro. Mas o que deu a ordem para a execução dessa tarefa foi a operação chamada inteligência. Então, para ele poder fazer essa movimentação com as peças do xadrez, teve que haver um material dentro da mente dele. Da mesma forma, o pedreiro não vai fazer o acabamento de uma parede com cerâmica se não tem a cerâmica. Da mesma forma, o pedreiro não vai levantar um muro se não tiver o ferro, a areia, o cimento, o tijolo, o bloco. Então, o pensar é a movimentação, o que o cimento, a areia, o tijolo, o ferro, o que isso é para o pedreiro é a mesma coisa que o conhecimento é para a mente ou para a inteligência. Então, dentro da mente do meu cachorro, só tem correr, morder, comer, dormir, lamber, caçar. Só tem isso. Tudo ele vai fazer isso. Ou ele vai lamber, ele vai cheirar, ou ele vai correr, ou ele vai caçar. Só tem isso dentro da mente dele. Dentro da mente do meu filho, Bernardo, de 6 anos, tem o movimento da torre, do bispo, o cavalo, tem a letra A, a letra B, a letra C, o abecedário, tem um monte de coisas. Tem dentro da mente do Bernardo, de 6 anos. E dentro da mente do filósofo. Então, tem o material completo para tudo. No mínimo, tem pelo menos a visibilidade desse material. Então tem gente que pensa que pensar, tem pessoas que confundem pensamento com sabedoria. Então já entendemos o que é pensar. É a movimentação do material, o conteúdo cognitivo. Isso é o pensar. Isso nós podemos chamar assim de inteligência, que é a operação que realiza o pensamento. Então, isso é a inteligência.
O que é a sabedoria? A sabedoria é o conteúdo. O conteúdo. Então, o sábio ele tem um grande conteúdo cognitivo. Então, a operação que ele faz, pensar, a movimentação e as formas de pensamento, elas vão ser os materiais que a mente produz com esse conteúdo. Isso são as formas de pensamento. Então, o sujeito que conhece somente funk, ele pensa. Só que o que ele pensa? Ele pensa funk, pornografia, pedofilia, maconha. É o que tem do funk. Violência. É o que tem no funk. O sujeito que tem aquele som alto, que tem aquela tatuagem, fechou o braço de tatuagem, tem um brinco em cada orelha, fica com todas as meninas do bairro, do outro bairro vizinho. O ficar hoje é a prática do sexo de forma deliberada. Então, assim, o que é isso? É um projeto das pessoas que controlam a sociedade. Eu não vou entrar nesse projeto agora, porque agora o objetivo aqui é atingir aquele assunto que as pessoas chamam de religião. A religião, então, seria o que o religioso pensa. É a mesma coisa que um cão. O cão tem o que dentro da mente dele? Ele tem o lamber, o correr, o comer, o dormir, o cheirar, o caçar, só isso. E o religioso, ele tem normalmente um manual, que não é diferente do físico, é a mesma coisa que o físico faz, o cachorro faz. O físico, ele tem um número de elementos para manipulação, para cognição, maior do que o número de elementos que o cão tem, o físico. O religioso, somente isso. Então, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que ama o saber. Se ele ama, ele quer todo o saber. Todo o saber. Então, o filósofo chega a parecer que não é humano. Por quê? Porque você pega o sujeito exposto, pega o indivíduo de 46 anos exposto a funk, cheio de tatuagem, cheio de... enfim, pega esse sujeito e compara comigo. O que esse sujeito vai falar? Você pergunta assim para esse sujeito: o que você gostaria para a educação do seu filho? Método Waldorf? Você gostaria do método da educação bancária? Você gostaria de qual método? Dialético? Aí ele não tem nem ideia do que é isso, porque isso não tem no funk. Não tem essas palavras, não tem dentro da mente dele, para ele poder... E ele não sabe nem consultar, ele pode pegar o telefone dele, abrir lá Google, entendi o que é isso aí. Não, eu acho tudo isso uma palhaçada, eu acho que melhora a educação funkeira. Ele poderia falar isso, mas não, ele não... O que você falou aí? Ele nem sabe o que eu estou falando, ele vai achar que eu estou falando outro idioma. Eu falo assim, você está falando grego? Né? E isso é a sociedade brasileira. A sociedade. Quando chega no campo religião, aí o meu amigo Eduardo, por exemplo, ele fala assim, que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí, só aí você já encontra assim, um número de erros tão grandes, porque o Bartolomeu é a palavra de Deus. O Tao Te Ching é a palavra de Deus. A Odisseia é a palavra de Deus.
Não, eu falei de livros. Esses livros que eu falei, os povos que tinham a posse desses livros, eles atribuíam que o máximo conceito de sagrado, o conceito de sagrado era o que estava impresso, o que está impresso nesses livros. Então, o Eduardo, coitado, ele não entende, ele não consegue entender que, da mesma forma que o Tao Te Ching é um produto de um prelo, meu amigo Eduardo, ele não consegue entender isso. Inclusive, eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo, filosofia instantânea, eu já falei de religião outras vezes. Então, assim, e eu fico assim, me sinto até curioso em conseguir, em tentar entender essas pessoas do campo chamado religião. Que a pessoa fala assim, que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa mesma Bíblia, o pessoal da igreja contemporânea usa para falar assim, Jesus ele comia ali o discípulo, né? O discípulo dava ali para Jesus, e aí ele faz uma igreja contemporânea. O ósculo santo, aí um homem beija o outro lá dentro da igreja, eles falam que aquilo, como teve o ator aí, né? Paulo, sei que lá, e o pessoal esse homem era bom, ele era santo. Por quê? Porque é um projeto, existe um projeto de desestruturação familiar. Eu, quando eu era criança e até agora adulto, entendo que família é um homem, uma mulher e a sua produção, os seus filhos. E o conceito hoje de família pode ser uma mulher, um cachorro, e a mulher faz sexo com o cachorro, ela faz sexo com a amiga dela e com o amigo. Então podem ser duas mulheres e um homem e um cão, todos eles com o objetivo da prática sexual. Eles se unem ali para praticar o sexo, porque a homossexualidade é apenas isso, a prática do sexo de forma deliberada, de forma não organizada, de forma não natural. Porque é natural um cão com a cadela, um galo com uma galinha, e não sou eu que inventei isso. E nem estou aqui para poder criticar as pessoas, que alguém vai falar assim, esse cara é homofóbico. Não, eu estou falando de coisas óbvias. Então, toquei no assunto, por quê? Porque a igreja contemporânea fala que Cristo era gay. Aí, a igreja católica não fala isso. Fala que os afeminados, os homossexuais, as lésbicas, não herdarão o reino dos céus. É o que está escrito na Bíblia. Então, assim, você quando chega no campo religioso, aí mexe na vida das pessoas, né? Aí um vai querer matar o outro vai querer prender o outro, processar, e vai gerar um tanto de briga, até chegar no meu amigo Eduardo, que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí vamos pensar um pouco. O que é a Bíblia? É um livro escrito por quem? Por homens. Aí ele vai falar assim, é inspiração divina. Eu estou aqui respirando para eu poder falar, isso é inspiração divina. Se eu não tivesse com a inspiração divina, eu estaria morto. Porque a inspiração divina é a vida. A vida ela só é atribuída pelo fato da existência de algo que é superior ao ser humano, que ele nem isso sabe explicar. Então, o campo religião, aí eu tive que, assim, só para chegar no entendimento que a Bíblia é um pedaço de papel, eu tive que citar tudo isso que eu citei. E esse pedaço de papel, ele é a verdade? Não, é um pedaço de papel. Alguém mandou aquilo para o prelo que produziu aquele livro. E não, mas aqui dentro desse livro tem a verdade. Não, não tem a verdade. A verdade é o Cristo. Esse livro não é
o Cristo. É um livro, é muito mais fácil uma pessoa qualquer ser a palavra de Deus do que... Por quê? Porque palavra é pronunciada. A Bíblia é um livro pronuncia palavra? Não. Então, assim, apenas para chegar no entendimento de livro, eu tive que citar tudo isso. Então, eu queria, assim, formatar essa ideia, deixá-la bem explícita, que pensar é uma atividade que o animal faz, tanto quanto um ser humano. Aí vai depender do material que ele foi exposto durante a vida dele, para ele poder apresentar aquilo que ele chama de pensamento. E sabedoria é o conteúdo. Então tem pessoas, como meu amigo Eduardo, ele só sabe a Bíblia. Aí ele começa a fazer a oração dele, Jesus, Senhor maravilhoso, e deixa e glória ao Senhor e Deus, Jesus. Então ele começa a fazer isso, quer dizer, ele produz palavras que não passam pela inteligência. Ele produz palavras que passam só pelo sentimento. A movimentação organizada dessas palavras que nós estamos chamando de inteligência. No caso, o animal tem inteligência, é a organização animal. A organização das palavras do animal não é a mesma organização das palavras de um ser humano. Então, o ser humano que não sabe o que fala, sem saber o que está falando, inclusive aí nós entramos com os transtornos F21, da CID-10, esquizofrenia, enfim, os transtornos, que é a pessoa que pronuncia, que produz palavras que você fala assim, porque qual que é a diferença sua para um sujeito que você chama de doido? A diferença é que você fala o que as outras pessoas conseguem entender. E o doido fala assim, eu vou passar a Gillette no poste, porque eu preciso de comprar 5 quilos de grafeno. Então eu tenho que amanhã eu vou ter que passar a Gillette no poste. Aí a pessoa, esse cara é doido. Né? Aí agora eu estou falando aqui palavras de dentro de um conteúdo de uma forma organizada, aí as pessoas não, esse cara é sábio. Né? Não é o problema que, assim, o maior, mas é um problema. É um problema, né? As pessoas não entender essa questão. Então, assim, eu apenas... Porque o Eduardo me perguntou assim, o que a Bíblia fez de mal para você? Quando ela te ofendeu? Aí, assim, é como se a Bíblia fosse uma pessoa. Né? Então, aí eu estou tentando, nesse vídeo aqui, não é especificamente para Eduardo, mas para aqueles que são religiosos, que não conseguem entender que é um livro produzido pelo ser humano com o objetivo de controle das pessoas. As pessoas que controlam a economia do país, que controlam a política, como no livro Materialismo Histórico de Karl Marx, é o que ele disse. Aí nós temos que pensar assim, será que não é isso que o Karl Marx disse? Filosofia Instantânea, Wilson Marx, muito obrigado a todos.